Boa noite a todos da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. Meu nome é Almerinda Máximo, eu faço parte do Grupo Espírita Teresa de Jesus e hoje eu vim aqui para que nós pudéssemos conversar um pouco sobre as vidas de Joana de Ângeles, para que nós possamos começar a refletir sobre a vida dessa benfeitora. Nós vamos ler do livro da sua autoria, Jesus e a Atualidade, com psicografia de Divaldo Pereira Franco, a página de número 19, o capítulo 3 e o título Jesus e Humanidade, que nos diz assim: Jesus, homem, é a lição da vida que aurimos no Evangelho como convite ao homem que se deve deificar. Não havendo criado qualquer doutrina ou sistema, Jesus tornou a sua vida um modelo para que o homem se pudesse humanizar, adquirindo a expressão superior. No seu tempo e ainda agora, o homem tem sido símbolo de violência, prepotência e presunção, dominados exterior, estorcegando-se, porém, na sua fragilidade, nos seus conflitos e perecibilidade. Após os seus exemplos, surgiu um diferente homem, humilde, simples, submisso e forte na sua perenidade espiritual. Enquanto os grandes pensadores de todos os tempos estabeleceram métodos e sistemas de doutrinas, ele sustentou no amor o pilotis da ética humanizadora para a felicidade. Não se utilizou de sofismas, nem de silogismos, jamais aplicando comportamentos excêntricos ou fórmulas complexas que exigissem altos níveis de inteligência ou de astúcia. Tudo aquilo a que se referiu é conhecido, embora as roupagens novas que o revestem. Utilizou-se de um insignificante grão de mostarda para lecionar sobre a fé. Recorreu a redes de pesca e peixes para deixar imperecíveis exemplos de trabalhos. A semente caindo em diferentes tipos de solo para demonstrar a diversidade de sentimentos humanos até o pólen de luz da sua palavra. O Sermão da Montanha inverteu o convencional e aceito sem discussão, exaltando a vítima inocente em vez de triunfador arbitrário, o cesfaimo da justiça, de amor e de verdade, em desconsideração pelo fato e ocioso dilapidador dos dons da vida. Jesus é a personagem histórica mais identificada com o homem e com a humanidade. Todo o seu ministério é feito de humanização, erguendo o ser do instinto para a razão e daí para a angelitude. Igualmente, é o homem que mais se identifica com Deus. Nunca se lhe refere como se estivesse distante ou fosse desconhecido ou temível. Apresenta-o em forma de amor, amável e conhecido, próximo das necessidades humanas, compassivo e amigo. Reformula o conceito mosaico e estabiliza-o em termos de conquista possível, aproximando os homens dele pela razão simples de ele estar sempre próximo dos indivíduos que se recusam a doar-se-lhe em amor. Referindo-se ao reino, não o adorna de quimeras nem o torna pavoroso. Antes desperta nos corações o anelo de consegui-lo na realidade das transcendências de que se reveste. Nega o mundo sem o maldizer, abençoando-o nas maravilhosas paisagens nas quais atende a dor e deixa-se mergulhar em meditações profundas sob o faiscar das estrelas luminíferas do infinito. Jesus na humanidade significa a luz que a aquece e a clareia. Se te deixaste fossilizar por doutrinas ortodoxas que pretendem nele ter o seu fundador,
renasce e busca-o na multidão ou no silêncio da reflexão, fazendo uma releitura das suas palavras, despidas de interpretações forjadas. Se te decepcionaste com aqueles que se dizem seguidores dele, mas não lhe vivem os exemplos, ouvida-os seguindo-o na simplicidade dos convites que ele te endereça até agora, e estão no conteúdo das suas mensagens, ainda vivas como ignoradas. Se não lhe sentisseis o calor, rompe o frio da tua indiferença e faze-te um pouco imparcial, sem reações adrede estabelecidas, facultando-lhe penetrar-te o coração e a mente. Na tua condição humana, necessitas dele a fim de cresceres saindo dos teus limites para o infinito do seu amor. Jesus veio ao homem para humanizá-lo sem dúvida. Cabe-te agora esquecer por momento das tuas pequenez e recebê-lo assim, cristificando-te no logro da tua realização plena e total. Então, meus irmãos, após essa página que eu acho que tem tanto significado para os dias de hoje, onde nós estamos vendo tantas coisas que não condizem com aquilo que o Cristo nos trouxe, nos ensinou, que nós possamos, dessa forma, refletir um pouco, com o auxílio da nossa mentora, da mentora Joana de Ângeles. Então, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo o Senhor por essa oportunidade de trabalho, pedindo aos Espíritos que nos acompanham para que possam nos intuir, nos guiar e nos conduzir para a simplicidade do estudo, para a clareza do estudo, para que possamos ter um estudo tranquilo, calmo e objetivo, tocando os nossos corações e tocando os corações de tantos quanto nos estão ouvindo, encarnados e desencarnados. E assim, Senhor, com a Tua permissão, pedimos para dar por iniciado o estudo da noite de hoje, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de ainda estarmos no corpo físico. E aos mentores dessa casa que possam nos orientar também, colocando em nossos lábios as palavras necessárias para que nós sejamos contundentes com a oportunidade de estudos. E assim, Senhor, agradecidos estamos e pedimos a vossa permissão para darmos início ao estudo da noite de hoje, agradecendo mais uma vez, que assim possa ser, graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos ver as passagens da vida de Joana de Ângeles, que é muito rica, que nos faz perceber a oportunidade que nós também temos de sermos aqueles espíritos que podemos ir nos modificando no dia a dia, para que nós alcancemos a angelitude que Joana nos fala na página, que Jesus veio nos mostrar esse caminho para que nós alcancemos a angelitude. Então, Joana é um espírito de grande envergadura espiritual. Ela dedicou-se muito a tratar do desenvolvimento intelecto-moral dos seus irmãos em humanidade, porque Joana é uma escritora em que ela se dedica muito à psicologia, a psicologia que vai nos orientar diante das nossas dificuldades. Então, os livros que foram lançados por ela através da mediunidade de Valdo Pereira Franco nos fala sobre as existências fisiológicos, religiosos, psicológicos e transcendentais. E dentre essas obras destacam-se as séries psicológicas, composta de 12 livros, nos quais ela estabelece uma ponte entre a doutrina espírita e as modernas correntes da psicologia,
em especial a transpessoal e a adjungue, ou seja, a adjunguiana. Então, nós vemos o quão é necessário que nós conheçamos a obra de Joana de Ângeles. Muita gente nos fala, né? Muita gente reclama que a escrita de Joana é uma escrita muito elaborada, mas é o que ela fala. Ela não tem que chegar até nós é que temos que chegar até ela. Então, quando nós não entendermos qualquer uma das citações que Joana fizer, nós temos que buscar no dicionário. Hoje em dia tem tanta facilidade através do Google, né? Para que nós possamos entender aquilo que a mentora está nos falando, aquilo que ela está tentando fazer com que nós compreendamos com mais facilidade. E assim a gente vai se modificando através das reflexões que ela nos traz, através das escritas, né, das apresentações que ela faz. Então, para que nós possamos compreender um pouco mais, Joana, na época de Jesus, foi Joana de Cusa. Ela era casada, né, com um alto funcionário do governo, né, do reinado naquela época, e ela queria seguir a Jesus, mas infelizmente seu marido não pensava daquela forma. Então ela foi até Jesus e perguntou, falando para Jesus que ela gostaria de segui-lo e que ela iria abandonar o seu esposo para poder fazê-lo. Mas Jesus a aconselhou que ela permanecesse junto ao seu marido, pois no momento ela estaria fazendo aquilo que ele vinha determinando, né? Que seria a compreensão entre os homens. Então, Humberto de Campos nos fala no livro Boa Nova que Joana era alguém que possuía a verdadeira fé. Entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter. Das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa, intendente de Antípias, na cidade onde se conjugavam, interesses vitais de comerciantes e pescadores. Então, seu esposo, como alto funcionário de Herodes, como eu já havia falado anteriormente, não compartilhava os mesmos anseios da espiritualidade como ela, né? Não tolerando a doutrina daquele mestre que Joana seguia com acendrado amor. Envergada ao peso das injunções domésticas, angustiada pela incompreensão e intolerância do esposo, ela buscou ouvir a palavra de conforto de Jesus, que ao invés de convidá-la a engrossar as fileiras dos que o seguiam pelas ruas e estradas da Galiléia, aconselhou-a a segui-lo à distância, servindo-o dentro do próprio lar, tornando-se um verdadeiro exemplo de pessoa cristã na dedicação, sendo fiel a Deus e amando o companheiro do mundo como se fora seu filho. Jesus traçou-lhe um roteiro de conduta que lhe facultou viver com resignação o resto de sua vida, e mais tarde veio a tornar-se mãe. E com o passar do tempo e atribuições se foram avolumando, o esposo, após uma vida tumultuada e inditosa, faleceu, deixando Joana sem recurso e com um filho para criar. Corajosa, ela buscou trabalhar, esquecendo o conforto da nobreza material, e dedicou-se aos filhos de outras mães. Ocupou-se com os mais subalternos afazeres domésticos, para que seu filhinho tivesse pão. Trabalhou até a velhice, e já idosa, com os cabelos embranquecidos, ela foi levada ao círculo dos mártires, juntamente com o filho moço, para testemunhar o amor por Jesus, o mestre que havia iluminado a sua vida, acenando-lhe com as esperanças de um amanhã feliz.
E essa narração é de Humberto de Campos no livro Boa Nova. E ante o vozerio do povo foram ordenadas as primeiras flagelações. E aqueles que estavam executando essa tarefa diziam para que ela abjurasse, né? Ou seja, negasse a Jesus. E exclamavam essas ordens imperiais com um olhar muito cruel e sombrio. E a antiga discípula do Senhor, ela se negava, né, a negar Jesus. Muito interessante isso, né? Ela não aceitava a negação da fé dela em Jesus. Então ela contempla o céu e sem uma palavra de negação ou de queixa, então o açoite vibra sobre o rapaz seminu, que é o seu filho, né? Que exclama entre as lágrimas: repudia Jesus, minha mãe, não vês que nós perdemos? Abjura por mim que sou teu filho. E Joana, pela primeira vez, dos olhos da Marte, corre a fonte abundante das lágrimas. As rogativas do filho são espadas de angústias que lhe retalham o coração. E após recordar sua existência inteira, responde: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer a hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. E logo em seguida, as labaredas consumiram o seu corpo envelhecido, libertando-a para a companhia do seu mestre, a quem tão bem soube servir e quem aprendeu a sublimar o amor. Mais tarde, essa não tem muita, como é que se diz? Essa passagem de Joana aqui, segundo informaram, séculos depois, ela foi discípula de Francisco de Assis, o pobrezinho de Deus, o sol de Assis, e reorganiza o exército de amor do rei Galileu. Ela também se candidata a viver com ele a simplicidade do Evangelho de Jesus, que a tudo ama e compreende, entoando a canção da fraternidade universal. Mais tarde, ela veio ser a Sor Joana Inês de la Cruz. Então, ela no século XVII, ela reaparece no cenário do mundo para mais uma vida dedicada ao bem e renasce em 1651 na pequenina São Miguel Neplanta, a cerca de 80 quilômetros da cidade do México, com o nome de Juana Asbage e Ramírez de Santillana, filha de pai basco e mãe indígena. E aos 3 anos de idade, fascinada pelas letras, ao ver a irmã aprender a ler e a escrever, engana a professora e diz-lhe que sua mãe mandara pedir-lhe que a alfabetizasse. Então, a gente vê a inteligência desse espírito, né? Como ele gostava, como ela, né, gosta de nos trazer os ensinamentos que ela buscou há séculos atrás. Ela tenta abrir a nossa mente para o estudo e para a compreensão das passagens da vida através da mente clara e reflexiva nos estudos do Mestre Jesus. A caminhada que ele fez pelo plano físico, enquanto aqui esteve, e os exemplos que esses irmãos seguidores deles nos trazem. Então, Joana é um exemplo muito vivo, né? Então, a mestra, acostumada com a precocidade da criança, que já respondia às perguntas que a irmã ignorava, passa a ensinar-lhe as primeiras letras e começou a fazer versos aos 5 anos, como Joana Inês de la Cruz. Só se você se vestir de homem. Eu pulei aqui uma parte. Aos 6 anos, Juana dominava perfeitamente o idioma pátrio.
além de possuir habilidades para costura e outros afazeres comuns às mulheres da época. Soube que existia no México uma universidade e empolgou-se com a ideia de, no futuro, poder aprender mais e mais entre os doutores. Em conversa com o pai, confidenciou suas perspectivas para o futuro e Dom Manuel, como um bom espanhol, riu-se e disse gracejando: só se você se vestir de homem, porque lá só os rapazes ricos podem estudar. Então ela fica surpresa com a novidade, logo correu para sua mãe solicitando insistentemente que a vestisse de homem, desde já, pois não queria em hipótese alguma ficar fora da universidade. Na capital, aos 12 anos, Juana aprendeu latim em 20 aulas e português sozinha. Além disso, falava Nahuatl, uma língua indígena. E o Marquês de Mancera, querendo criar uma corte brilhante na tradição europeia, convidou a menina prodígio de 13 anos para a dama de companhia de sua mulher. Na corte, encantou a todos com a sua beleza, inteligência e graciosidade, tornando-se conhecida e admirada pelas suas poesias, seus ensaios e peças bem-humoradas. Um dia, o vice-rei resolveu testar os conhecimentos da vivaz menina e reuniu 40 especialistas da Universidade do México para interrogá-la sobre os mais diversos assuntos. A plateia assistiu pasmada àquela menina de 15 anos responder durante horas ao bombardeio das perguntas dos professores, e tanto a plateia como os próprios especialistas aplaudiram ao final, ficando satisfeito o vice-rei. Mas a sua sede de saber era mais forte que a ilusão de prosseguir brilhante na corte, a fim de se dedicar mais aos seus estudos e penetrar com profundidade no seu mundo interior. Uma busca incessante de união com o divino, ansiosa por compreender Deus através da sua criação, resolveu ingressar no convento das Carmelitas Descalças, aos 16 anos de idade. Desacostumada com a rigidez ascética, adoeceu e retornou à corte. Seguindo a orientação do seu confessor, foi para a ordem de São Jerônimo da Conceição, que tem menos obrigações religiosas, podendo dedicar-se às letras e à ciência, e tomou o nome de Sor Juana Inês de la Cruz. Na sua confortável cela, cercada de inúmeros livros, globos terrestres, instrumentos musicais e científicos, Juana estudava e escrevia seus poemas, ensaios, dramas, peças religiosas, cantos de natais e música sacra. Era frequentemente visitada por intelectuais europeus e do Novo Mundo, intercambiando conhecimentos e experiências. Aí a gente vê, né, quando há força de vontade, quando o querer é maior do que as possibilidades, a gente consegue. E Joana é um exemplo disso, né? Nessas encarnações todas que nós temos acesso, que nós tivemos acesso de conhecer, ela sempre lutando para que pudesse melhorar cada vez mais e auxiliar as outras pessoas. Então, nessa época, né, em que houve esse intercâmbio de conhecimentos e experiência, a linda monja era conhecida e admirada por todos, sendo seus escritos popularizados não só entre os religiosos, como também entre os estudantes e mestres das universidades de vários lugares. E ela era conhecida como a monja da biblioteca. E se imortalizou também por defender o direito da mulher de ser inteligente, capaz de lecionar e pregar livremente. Em 1695, houve uma epidemia de peste na região e Juana socorreu durante o dia e a noite as suas irmãs religiosas, que juntamente com a maioria da população estavam enfermas e foram morrendo aos poucos, uma a uma,
das suas assistidas, e quando não restava mais religiosas, ela, abatida e doente, tombou vencida aos 44 anos de idade. Sor Joana Angélica de Jesus, passados 66 anos do seu regresso à pátria espiritual, retomou agora na cidade de Salvador, na Bahia, em 1761, como Joana Angélica, filha de uma abastada família. E aos 21 anos de idade, ingressou no convento da Lapa como franciscana, com o nome de Sor Joana Angélica de Jesus, fazendo profissão de irmã das religiosas reformadas de Nossa Senhora da Conceição. Foi irmã escrivã e vigária. Quando, em 1815, tornou-se abadesa, e no dia 20 de fevereiro de 1822, defendendo corajosamente o convento, a Casa do Cristo, assim como a honra das jovens que ali moravam, foi assassinada por soldados que lutavam contra a independência do Brasil. Nos planos divinos, já havia uma programação para esta vida no Brasil, desde antes, quando reencarnara no México como Sor Juana Inês de la Cruz, daí sua facilidade extrema para aprender o português. É que nas terras brasileiras estavam reencarnados e reencarnariam brevemente espíritos ligados a ela, almas comprometidas com a lei divina que faziam parte da sua família espiritual e aos quais desejavam auxiliar. Dentre esses afeiçoados a Joana de Ângeles, destacamos Amélia Rodrigues, educadora, poetisa, romancista, dramaturga, oradora e contista que viveu no fim do século passado e no início desse. E Joana na espiritualidade, quando na metade do século XIX as potências do céu se abalaram e o movimento de renovação se alastrou pela América e pela Europa, fazendo soar os quatro cantos a canção da esperança com a revelação da vida imortal, Joana de Ângeles integrou a equipe do Espírito de Verdade para o trabalho de implantação do cristianismo redivivo, do Consolador Prometido. Então, Joana tem algumas mensagens, dentro da codificação espírita. Então, no capítulo 9, no item 7, com o título A Paciência, escrita em Havre em 1862, e no capítulo 18, nos itens 13 e 15, intitulada Dar-se-á aquele que tem, psicografada no mesmo ano que a anterior, na cidade de Bordeaux. Se observarmos bem, veremos a mesma Joana que escreve hoje, ditando no passado uma bela página como modelo das nossas atitudes em qualquer situação. No mundo espiritual, Joana estagia numa bonita região próxima da crosta terrestre. Então, assim, nós vamos vendo toda a evolução que Joana teve, e desde a época de Joana de Cusa, Joana já tinha essa alta envergadura espiritual, no caso, A gente pode se referir assim, que ela já era um espírito nobre e de alta envergadura moral. E ela tenta fazer, através dos seus livros, dos seus ensinos, com que nós consigamos alcançar esse objetivo também, que é o objetivo da nossa oportunidade reencarnatória, a nossa evolução espiritual. E Joana, através dos seus livros, que são muitos livros de reflexão que ela nos traz, de autodescobrimento, nós vamos ver vários livros que eu posso até citar aqui, que esse que eu acabei de ler a página dele foi Jesus e a Atualidade, que foi lançado em 1989, O Homem Integral em 1990, Plenitude em 1991,
Momentos de Saúde e Consciência, em 1992, O Ser Consciente, em 1993, Autodescobrimento, uma busca interior, em 1995, Desperte e Seja Feliz, em 1996, Vida, Desafios e Soluções, em 1997, Amor Imbatível Amor, em 1998, O Despertar do Espírito, em 2000, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, em 2000, Triunfo Pessoal, em 2002, Conflitos Existenciais, em 2005, e Encontro com a Paz e a Saúde, em 2007, Em Busca da Verdade, em 2009, Psicologia da Gratidão, em 2011. Então, Joana escreveu todos esses livros para que nós pudéssemos aprender um pouco mais sobre nós mesmos, né? Além de aprender aquilo que o Mestre Jesus veio nos trazer, e através desses livros ela traz para que nós possamos irmos absorvendo todas essas reflexões através das nossas leituras. Então, quase um século foi passado quando os obreiros do Senhor iniciaram na Terra, em 1947, a materialização dos planos de Joana, que inspirava e orientava, secundada por técnicos espirituais dedicados que espalhavam o ozônio especial pela psicosfera conturbada da região escolhida, onde seria construída a Mansão do Caminho, nome dado a alusão à Casa do Caminho dos primeiros cristãos. Então, nesse ínterim, os colaboradores foram reencarnando em lugares diversos, em épocas diferentes, com instrução variada e experiências diversificadas, para aos poucos e quando necessário serem chamados para atender aos compromissos assumidos na espiritualidade. Nem todos, porém, residiriam na comunidade, mas de onde se encontrassem enviariam a sua ajuda, estenderiam a mensagem evangélica, solidários e vigilantes, ligados ao trabalho comum. A instituição vem atuando sempre comprometida a assistir os sofredores da terra, os tombados nas provações e os que se encontram a um passo da loucura e do suicídio. E graças às atividades desenvolvidas tanto no plano material quanto no plano espiritual, com a terapia de emergência a recém-desencarnados e atendidos especiais, a Mansão do Caminho adquiriu uma vibração de espiritualidade que suplanta as humanas vibrações dos que ali residem e colaboram. Então a gente vê a grandiosidade dessa tarefa, né, da Mansão do Caminho, que prepararam toda essa estrutura para que servisse de socorro àqueles todos envolvidos, a quem Joana tinha afinidades no passado e que está ainda hoje auxiliando a esses nossos irmãos todos que estão espalhados pelo mundo, mas que através das responsabilidades assumidas acabam se encontrando e assim vão trabalhando em prol do seu próximo, né? Como na Mansão do Caminho a gente pode ver isso. Então, meus irmãos, me desculpem eu ter lido tanto, mas era a necessidade que eu tinha, porque é uma obra muito grande e muitas das vezes não dá para gravar tudo. Mas eu agradeço a oportunidade e elevo nesse momento os meus pensamentos a Deus, agradecendo, Senhor, por essa oportunidade de aqui estarmos reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo para contar um pouco da vida da sua fiel seguidora Joana de Ângeles. Que nós possamos, a partir de hoje, refletir um pouco mais sobre as ações dessa nossa irmã, tanto na pátria espiritual quanto no corpo físico de cada um de nós. E assim, Senhor, agradecida estou por essa oportunidade
E peço, Senhor Deus, que tenha misericórdia de cada um de nós e abençoa cada lar, a cada família. E obrigado por essa oportunidade de estudo e peço, Senhor Jesus, que permaneça conosco em todos os momentos das nossas vidas, mas principalmente, Senhor, que nós permaneçamos convosco hoje, agora e sempre, que assim possa ser, graças a Deus.